Olá, boa tarde, na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando. Olá, oi, oi, oi. E esse hino aí é das antigas, né? Quantos conheciam o hino? Olha, só meia dúzia. E quem conhece não quer se identificar, porque isso aí é da época dos dinossauros da fé, da idade de pedra. O hino escrito nas inscrições rupestres. Ixi. É velho mesmo, né? Bom demais. Vamos abrir a palavra de Deus juntos em 1 Pedro, capítulo 1. E eu quero convidar você a se colocar em pé. A primeira carta do apóstolo Pedro, já no final da sua vida terrena, um Pedro mais manso, um Pedro mais amoroso, falando de amor, chamando de amado, no estilo João. Eu acho que com o passar do tempo a gente vai adquirindo algumas características, né, do outro ou dos outros. Isso é bom, mescla um pouco mais. Então eu quero ler o capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós vamos passear numa temática dessa epístola de Pedro e outros textos da palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui é o velho apóstolo Pedro, chamando os irmãos daquela região de eleitos, e os chama de forasteiros, que estão dispersos nessas 5 províncias romanas. Capítulo 2, versículo 11. Aliás, deixe-me voltar ao verso 9 do capítulo 2, a gente começa ali de cima. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Senhor, nesta noite em que já temos adorado o Teu nome, com cânticos tão especiais, que de verdade falam o nosso coração, nos faz em uníssono, Senhor, proclamar o Teu nome, reconhecer a Tua presença aqui nesse lugar. Depois de termos também, Senhor, Te adorado com as nossas ofertas, vendo, Senhor, o avanço do Teu reino em tantos aspectos, nós queremos nesse instante pedir que o Teu Espírito Santo encontre aqui nesta congregação, neste lugar, naqueles que estão na internet, onde quer que essa palavra chegue, que encontre, Senhor, corações abertos, solos férteis, lugar onde a palavra possa germinar e frutificar e trazer real transformação na vida das pessoas. Senhor, aqui quem fala é um instrumento humano, falho, passivo de erros, mas o Teu Espírito é capaz de pegar a Tua palavra e mesmo a falibilidade humana e fazer coisas tremendas, transformando vidas, resgatando almas, trazendo cura, trazendo consolo, conforto, alegria ao coração
das pessoas. Por isso nós contamos com esta ação poderosa do Teu Espírito. Faz isso, Senhor, usa a Tua palavra e nos usa para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Forasteiros em busca de um lar, estrangeiros, peregrinos de passagem. A exemplo das tribos pré-históricas, os clãs que existiam antigamente, os agrupamentos, os ajuntamentos de pessoas que se identificavam através de uma atividade ou através de um perfil comum, como as comunidades de Qumran, que tinham um perfil, comunidades que viviam no deserto, que produziam pessoas do estilo João Batista, bem estranho. E a exemplo daqueles grupos também formados pelos fariseus, saduceus, cada um com a sua marca indumentária, uma pregação diferente. Ou a exemplo daquelas pessoas que também se unem ao redor de um personagem. Ele é da escola de Hillel, da escola de Shammai, da escola do rabino tal, do filósofo tal. Nos dias de hoje, na nossa sociedade, também temos os grupos, os clãs. Nós temos os grafiteiros. Tem o tipo bom e o tipo ruim, né? O tipo que fica borrando aí os muros, e tem o tipo que faz o grafite artístico. Temos os skatistas, os surfistas, os ralizeiros, as torcidas organizadas, né? Até dos irmãos que não estão aqui, estão no estádio, estão fazendo qualquer coisa lá. Se tivesse um telão, eu ia pedir para passar lá. Ei, pessoal. Então, as torcidas organizadas. Ou, como alguém me chamou a atenção hoje de manhã, pastor, são as torcidas desorganizadas. Porque há muita loucura, muita confusão. Mas há essa identidade na sociedade. Você é Ceará, você é Fortaleza, você é Ferrinho, você é Santos, você é Flamengo. E aí as pessoas vão se agrupando nesses conglomerados, né, de pessoas. Neonazistas, ou skinheads, aqueles indivíduos carecas que saem por aí fazendo loucura, ou como os neonazistas que são contra qualquer raça que não seja a ariana. E alguns perseguem até pessoas que creem coisas que eles não creem, ou como homossexuais que são também perseguidos por esses grupos. Tem os motociclistas, os sindicalistas. Você trabalha, tem o seu sindicato. Na época do dissídio, seu sindicato junta aquelas pessoas e há uma identidade. Os blogueiros, os jogadores de videogame, os gays, os maçons, os vigilantes do peso, os alcoólicos anônimos, os intelectuais, enfim. A nossa sociedade também se organiza desta forma. Os fãs da Xuxa, do Justin Bieber, do fulano, do Beltrano e etc. Eu uso a roupa, a moda. Eu me maqueio daquele jeito. O meu cabelo é parecido com o do Neymar. Eu tento fazer em casa, não dá certo. Para tentar mostrar para o meu neto que eu também sou moderno, mas não funciona. Mas os jogadores, né, todos se identificam com aquele personagem, e então eles se ajustam, se modificam à medida que eles estão então buscando uma identidade nesse agrupamento. E eu tenho certeza que a maioria de nós aqui está envolvida de uma forma ou de outra com um desses grupos. Seja pela força trabalhista, seja pelo time do coração, seja pelo nível socioeconômico, pela nacionalidade, pela cor, seja por concordar ou discordar de alguma coisa. Muitos se juntam, nós aqui também o fazemos como seres humanos, vestindo a camisa da moda, a tendência de uma sociedade que invariavelmente tem uma tendência mais decadente. É triste falar de torcidas organizadas, falar de sindicatos, falar de tantos interesses políticos escusos, mas nós nos identificamos de alguma forma porque estamos aqui nesse mundo. Talvez o foco agora é saber o seguinte: quem somos nós? O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que nós nos juntamos? O que nos une?
Qual é a nossa identidade? Resumidamente, nós poderíamos dizer que nós estamos aqui nos reunindo como grande ajuntamento, como pequeno ajuntamento de casa em casa, com o intuito de amar a Deus, amarmos uns aos outros e também servir as pessoas. Mas um dos piores sentimentos que se pode ter é a perda da identidade. É quando eu não me entendo, eu não sei exatamente quem eu sou. A nossa irmã amada foi apresentada aqui, achou uma pessoa, morava no meio do mato, vivia aí no meio da cidade, sem identidade, mal falava, o senhorzinho, talvez até ele esteja aqui com a gente hoje. Nós ainda não encontramos o nome dele, então por enquanto, respeitosamente, vamos chamá-lo de senhorzinho. Ele mal fala, dado o ostracismo, dado o isolacionismo, dado a perda de identidade. Aliás, você sabe o que é isso, quando você perde a sua própria identidade de papel, quando seus documentos somem, você diz, e agora? Eu não posso me identificar, eu perdi minha carteira de habilitação, eu perdi o meu documento. Então, viver no mundo sem uma identificação clara, ou sem a clareza de quem somos, é terrível. É um dos piores sentimentos, perder a identidade, perder a noção temporária de quem somos. Isso vai nos levando a um sentimento de não pertencer, nós não fazemos parte, e nós vamos perdendo até a razão de viver, porque nós não temos identidade. Quem somos nós, então? Por que nós nos reunimos aqui? E eu queria que você entendesse o seguinte, essas mesmas perguntas poderiam ser feitas a um grupo de cristãos lá do primeiro século, para os quais o apóstolo Pedro escreve uma carta. Estes cristãos estavam vivendo um período e um momento da história em que descobrir ou redescobrir ou identificar a sua identidade era extremamente importante. Eles sabiam do milagre da ressurreição. Muitos daqueles cristãos tinham visto o Senhor Jesus Cristo em pessoa. Alguns deles estavam lá no dia de Pentecoste. Uma coisa tremenda acontecendo naquele lugar, e logo em seguida uma pregação de Pedro, e 3.000 pessoas proclamam as grandezas de Deus, aceitando Cristo como Senhor e Salvador. Mas agora, depois de um tempo, eles estavam dispersos, longe de Jerusalém, longe da cidade onde Jesus andara, longe do local onde o Espírito Santo de Deus se manifestara. E eles estavam então dispersos, e o pior, sendo perseguidos agora porque acreditavam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Pedro abre a sua epístola, e eu quero só pensar alguns versículos, mas eu desafio você a ir para casa depois, e durante a semana ler essas duas epístolas preciosas. Leia com a canetinha, vá anotando as frases, e você vai perceber o que está por trás daquilo ali, à medida que você presta atenção no que nós estamos desenvolvendo aqui, vai perceber a riqueza dessa palavra de Pedro a pessoas que estavam no Império Romano, mas vivendo, como diz Pedro aqui, na dispersão, fora do seu lar, eram como estrangeiros. A estes o amortecido Pedro então escreve estas duas cartas para situá-los no tempo e no espaço. Espera aí, vocês têm identidade. Eu vou lhes dar uma carteirinha nova, uma identidade nova, um novo referencial de ser e fazer. Porque tudo parecia conspirar contra eles. Tem dois fatores importantes que estavam acontecendo naquela comunidade dispersa. Agora preste atenção. Aqueles cristãos do primeiro século, por causa da vida deles e do compromisso deles com a fé cristã, é exatamente por causa deles que nós estamos aqui hoje à noite. Ou seja, eles foram o elo. Claro que nós estamos aqui por Jesus, mas eu estou dizendo é que a mensagem só chegou até nós porque estes cristãos dispersos resistiram firme e encontraram na epístola de Pedro a sua identidade para perseverar num mundo estranho para eles.
estranho. Por exemplo, eles estavam em Jerusalém, alguns deles. E depois da morte de Jesus, parecia então que os judeus parariam de perseguir, não haveria razão de perseguir, porque Jesus já estava morto. Ele ressuscitou, mas alguns acreditaram, outros não, nem todos viram, mas aqueles crentes em Cristo acharam o seguinte: bom, agora acabou a perseguição. Não, bastou a primeira pedra e eles mataram Estevão, o primeiro mártir, o primeiro irmão. Perseguição religiosa, porque ele estava proclamando Cristo e a ressurreição. Ele foi apedrejado, e lembra Saulo de Tarso, o próprio Paulo estava lá consentindo com a morte de Estevão. Depois daquilo, a igreja em Jerusalém foi perseguida. Os crentes tiveram que sair correndo, está lá em Atos no capítulo 8. E como se não bastasse essa dispersão em que os crentes tinham que sair dali, os primeiros discípulos, o imperador Nero, por volta do ano 63, 64 da nossa era, ele coloca fogo em Roma e espalha a notícia de que os culpados foram os cristãos. E aí começa uma perseguição ferrenha, onde ser um discípulo de Jesus agora era um problema sério. Bens confiscados, casas invadidas, familiares sendo levados reféns, pais de família que estavam sendo levados também, entregue aos leões. Eram objetos de brinquedo daqueles jogos públicos. Muitos foram queimados na fogueira. Nero chegou a fazer uma espécie de entrada triunfal, colocando os discípulos de Cristo em postes para iluminar a entrada do seu palácio e ateando fogo. Ser crente em Cristo Jesus naquela época não era fácil. Eles estavam sofrendo perseguição. Internamente, a comunidade que não tinha templo, não tinha prédio, não tinha endereço fixo, mas estava reunida de casa em casa, toda aquela comunidade dispersa, era uma comunidade aberta e recebia pessoas, judeus, judaizantes, gregos, curiosos, filósofos. O texto de Pedro revela, principalmente em 2 Pedro no capítulo 2, que aquela comunidade não só tinha a perseguição externa sobre si, mas também tinha que lidar com problemas dentro da própria casa, do próprio grupo. E aí nós temos os falsos profetas, 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 22. Os falsos mestres, aqueles que negavam o Senhor, que estavam blasfemando o caminho da verdade por avareza. O texto diz, inclusive, e vocês conhecem a história muito bem, alguns estavam fazendo da fé em Cristo Jesus um negócio. O texto de 2 Pedro diz isso com muita clareza. Leia lá, no capítulo 2. Fazendo da fé cristã um negócio. Aqueles indivíduos desprezavam a autoridade. Não queriam reconhecer a autoridade nem de Pedro, nem de Paulo, de ninguém. Não queriam se submeter. Eram indivíduos que se bastavam, que não se submetiam à autoridade constituída dentro da própria comunidade. Porque Paulo fazia muito isso, passava pelos PGs, e lá os grupos pequenos, os grupos que se reuniam em casas, nos cenáculos, em alguns lugares públicos, e ele estabelecia liderança. Toda essa orientação está no livro de Atos e até nas epístolas pastorais. Eles eram adúlteros, esses que se infiltravam. Eles prometiam uma falsa liberdade, dizendo que esse rigor moral que o cristianismo estava impondo não era bem assim. Porque tanto para os deuses gregos, quanto para a própria filosofia romana, vamos dizer assim, a sua forma romana de ser, a liberdade era muito para lá dos padrões cristãos. A adoração aos deuses pagãos incluía a prostituição, incluía o prazer de você de verdade deixar vazar toda a sua sensualidade. Existiam nos templos as prostitutas templárias. Pessoas iam ao templo para se prostituírem, era no templo pagão.
Então esses indivíduos invadiam as casas e, reunidos com aqueles irmãos, lendo o Velho Testamento, recebendo nova revelação do Senhor, estavam pregando que não era para ser bem assim, que aqui nós não temos esse costume. Vocês em Jerusalém não assistem o Big Brother Brasil, mas aqui pode assistir, não tem problema. Que isso? Não mata ninguém? Besteira. Ou seja, havia um problema com aquela comunidade, não só do ponto de vista externo, ou seja, o mundo, o império contra eles, a perseguição ferrenha, mas dentro da própria comunidade tinha gente, como diria os futebolistas, chutando contra, empurrando para o lado contrário. Aliás, não é diferente do que a gente vê hoje, no nosso meio. Pessoas que se levantam para dizer, não é bem assim. Não é bem desse jeito. E geralmente não é porque a Bíblia diz, é porque a sua preferência pessoal é naquela tendência. E ele pensa contaminar os demais. Pensa criar uma liberdade que na verdade é só uma licença para que o indivíduo possa continuar com a sua perversão em todos os sentidos. Não tem problema. A pergunta é, como foi possível aquela comunidade sobreviver com perseguição externa e ainda enfrentando problemas internos? Eu quero sugerir aqui 3 coisas pelo menos. Primeiro, Pedro escreve para aquela comunidade e dá a elas uma identidade, dizendo o seguinte: vocês estão aqui porque receberam um chamado. Vocês não estão aqui por acaso, não é simplesmente porque querem, mas existe um chamado. Apesar de estarem dispersos pelo mundo inteiro, a base de sustentação daquele grupo, daquela reunião, era o chamado divino. Então eu quero rapidamente aplicar para o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho absoluta certeza, amados, que Deus atalhou, Deus cercou você de uma tal forma e te inseriu numa comunidade, corpo de Cristo. Te trouxe para perto de Jesus e do Evangelho. Não é por uma escolha própria, pessoal, porque se fosse por escolha livre, nenhum de nós estaríamos aqui. Não for a misericórdia de Deus e o amor de Deus nos escolhendo, nos chamando. E aí, apesar de disperso, aquele povo tinha essa convicção do chamado divino. Pedro diz em 1 Pedro 1:1, vocês são eleitos de Deus. Sabe o que é isso? Escolhidos a dedo. Deus cercou a sua vida desde o nascimento, desde o ventre. Você fugiu, você escapou, você andou, você correu, você virou as costas, mas o Senhor lhe atalhou. Ele te cercou. Ele te colocou no canto até que você abriu o coração e o Espírito de Deus começou uma obra maravilhosa na sua casa. Pode ser começou pela sua filha, pelo seu filho, começou pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu irmão, por um vizinho, por alguém. Deus foi usando pessoas e te cercando com a palavra de Deus. Por isso você está aqui hoje à noite. Portanto, irmãos, empenhe-se, segundo Pedro 1:10, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Você está duvidando do que eu estou dizendo? Talvez questionando teologicamente se foi mesmo assim. Eu quero ler para você João 15:16. Olha o que é que Jesus está dizendo para você e para mim. Jesus disse simplesmente assim: vocês não me escolheram. Vocês não me escolheram. Opa, acho que eu estou com o texto errado. É? Aconteceu na semana passada também, né? Eu citei 3 textos e alguns me chamaram a atenção. Olha, pastor, aquela referência estava errada. É verdade, faltou a referência do meio. Mas deixe-me ler aqui. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus está dizendo assim: vocês não me escolheram, eu vos escolhi, porque Ele é soberano. O meio para que você voltasse para Deus era crer no Cristo que fez a provisão
para que um novo povo fosse formado, uma igreja, aqueles que são chamados para fora. Mas presta atenção, a iniciativa é divina. Foi o Senhor que foi atrás de você e lhe cercou e lhe tocou. Você estava como eu estava, como nós estávamos, como Lázaro morto. Foi preciso a ordem divina para dizer: levanta, levanta. Paulo diz em Gálatas 1,15: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou. Deixe-me falar de uma outra coisa que Deus fez, que aqui nos insere nessa ideia de dispersão, para dizer o seguinte: aqueles crentes estavam dispersos no Império Romano, longe de Jerusalém. E um texto de Colossenses 1,13 mostra exatamente o que Deus fez. Deus não apenas nos chamou, mas o texto de Colossenses 1,13 diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Aqui trata-se de uma operação resgate. Isso aconteceu. E isso requer uma batalha entre domínios, entre dois reinos. Isso muda a nossa identidade, muda nossos costumes, muda a nossa cultura, muda o nosso jeito de ser. No dia 27 de junho de 1976, um Airbus da Air France, aliás, um A300 da Air France, decolava de Tel Aviv para Paris, mais ou menos 240, 250 pessoas. E ao iniciar a sua decolagem, 4 terroristas anunciaram o sequestro daquele avião. E o avião foi desviado para Entebbe, em Uganda, a terra do imperador Idi Amin. Dia 27, aquele avião chega em Entebbe e os terroristas anunciam, libertaram alguns, mas mantiveram os judeus reféns, sequestrados, em terra estranha, vivendo no lugar, estando no lugar ali no saguão do aeroporto, sem saber se voltaria um dia à pátria ou não. Era talvez o final da jornada. Os sequestradores exigiam a libertação de presos que estavam em Paris, na França. Mas o governo francês disse que não negociaria, Israel também não negociaria, ninguém iria negociar, e os terroristas estavam ali no aeroporto de Entebbe com aqueles judeus sequestrados. Foi interessante, a história diz que no dia 3 de julho, dia 27 eles foram sequestrados, no dia 3 de julho, 4 Hércules, 4 aviões daqueles enormes que a gente vê com 4 hélices, partiram de Tel Aviv em direção a Entebbe. O parlamento israelense nem tinha autorizado ainda, mas eles saíram dali, comandado por um tenente-coronel Netanyahu. E eles voaram até Entebbe numa altitude não natural para aqueles Hércules, os radares não podiam detectar, e eles pousaram em Entebbe, num aeroporto que não tinha nenhum recurso, pousaram à noite, num lugar em que não tinha nenhum tipo de iluminação para se pousar. Eles pousaram em Entebbe, e todos os judeus foram resgatados, e retornaram para Jerusalém no dia 4 de julho. Foi uma operação que, aliás, existem livros e filmes sobre esta operação. Morreram 3 terroristas, o tenente-coronel também faleceu e uma senhora também faleceu. Mas ali aconteceu uma das mais espetaculares operações de resgate. Indivíduos que deixaram a sua pátria para irem a um passeio ou a negócios, foram desviados para um país que não era o deles, e chegando ali, ameaçados, encurralados, prestes a perderem a vida, foram resgatados por um tenente-coronel que deu a sua própria vida para aquilo. A coisa que eu acho interessante também nesse episódio é que o aeroporto de Entebbe
fora construído pelos israelenses. Então eles estudaram o aeroporto todinho antes de partirem para essa missão. Amados, preste atenção. Nós vivemos num mundo em que o Senhor Jesus Cristo deu a sua própria vida para nos resgatar deste mundo e nos levar de volta para uma pátria que Ele construiu. Essa palavra de Colossenses 1,13 é mais ou menos essa operação. Nós nascemos nesse mundo, vivemos de acordo com os costumes do mundo, vestimos a camisa do que acontece na nossa sociedade, estamos agrupados em clãs, em grupos, em afinidades, em sindicatos, em torcidas, em tantas coisas, mas um dia Jesus Cristo veio a esse mundo, deu a sua própria vida para nos resgatar de um domínio e nos transportar para um outro reino. Pedro tinha que dizer àqueles crentes em Cristo Jesus que estavam dispersos, estavam prestes a perderem suas vidas, que eles não pertenciam mais a este mundo. E que eles não se entristecessem, não desanimassem, mas perseverassem firmes. Eu acredito que esta noção de identidade foi que os encorajou para irem ao martírio, às arenas, ao Coliseu Romano, sem titubear, como Policarpo que disse, pouco antes de ser queimado numa estaca, e o algoz dizendo, Jesus é o Cristo, o Senhor, e diga que César é o Senhor. E Policarpo então diz, olha, você pode queimar esse corpo com esta fogueira aí, mas o Senhor há de ressuscitar esse corpo. O fogo maior é aquele que arderá para aqueles que não conhecem a Deus. Eu não negarei o meu Senhor. Cristo, Jesus, é o Senhor da minha vida. Os discípulos do primeiro século passaram por isso. E Paulo escreve sobre esta operação, e Pedro agora está identificando para aqueles crentes, vocês têm um chamado, vocês têm uma identidade. Deus nos deu uma nova identidade. 1 Pedro 2,10 diz assim, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. E aí ele abre em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, olha que texto maravilhoso, e vocês conhecem todos, por favor, segura um pouquinho aí. Vocês, porém, são geração eleita. A palavra eleição significa a escolha divina, de todos que estavam vaticinados para o inferno, para a condenação eterna. De toda a raça humana que escolheu a morte, que escolheu a alienação, que escolheu o pecado, que escolheu se distanciar de Deus, na misericórdia Deus foi e elegeu e escolheu e tocou a sua vida e o seu coração com a palavra de Deus. Vocês são geração escolhida. Nós estamos aqui hoje à noite, a nossa identidade é o fato de que o Senhor nos escolheu. Eu estou aqui porque Deus me escolheu. E a segunda coisa, vocês são sacerdócio o quê? Real. O que é isso? O que quer dizer sacerdócio real? A melhor tradução seria a seguinte, Pedro está dizendo àqueles irmãos perseguidos e dispersos, vocês são um reino de sacerdotes. Sabe o que significa isso, igreja? Eu não sei se todos nós temos aqui a noção do que isso significa. Pode tirar um pouquinho. Porque eu sei que quando fica ali, tem uma novidade, botaram, apareceu ali, né? Certo, vai tentando aí, é que é o pessoal da internet que fica só com o texto lá, mas o texto é melhor do que a minha cara, muito melhor. Vocês são raça eleita, vocês são um reino de sacerdotes. Presta atenção aqui, igreja. O que Pedro está dizendo para aquela igreja dispersa, distante, é o seguinte: os sacerdotes estão em Jerusalém, mas vocês não precisam deles para entrarem na presença de Deus.
O sacrifício está em Jerusalém, a intercessão está em Jerusalém, o ensino está em Jerusalém, a cátedra do Velho Testamento está em Jerusalém, os manipuladores da lei estão em Jerusalém, mas vocês não precisam deles para cultuar a Deus, aprender de Deus, servir a Deus, falar de Deus, viver com Deus e ver o poder e o milagre de Deus acontecendo, porque vocês são um reino de sacerdotes. Eu já disse isso quantas vezes. É possível que alguém diga: eu já ouvi o pastor falar isso. De novo? De novo, porque você não age de acordo com a sua vocação. De novo, porque você precisa ser despertado para o fato de que ser igreja não é depender de um homem aqui na frente fazendo milagres, manipulando coisas, manipulando demônios, se vestindo de um jeito diferente e fazendo com que você se concentre e espere do homem aqui, para que aconteça na sua vida crescimento, multiplicação, fruto, tempo com Deus, pregação da palavra, ensino. Pedro está dizendo: vocês estão dispersos, vocês estão distantes do centro, mas amados, vocês são um reino de sacerdotes. Isso quer dizer que você, adolescente, você, menino, você, menina, você, homem, você, mulher, você, idoso, você que tem Cristo como Senhor e Salvador, você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Essa semana entrei numa oficina de um amigo e tinha ali uma imagem bonitinha de uma santinha. Não estava lá. Eu não vou chutar a imagem. Mas vocês que são católicos, apostólicos, romanos, usam a mesma Bíblia que eu uso. Certamente vocês sabem que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Certamente vocês sabem que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, apenas do Senhor Jesus Cristo. Certamente vocês sabem que o Salmo 115 diz que estes ídolos que os homens constroem para se fazerem de Deus, de intermediários, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm língua, não fala nada, têm mãos, mas não apalpam, eles são impotentes para salvar ou para interceder. Deem o nome que queiram dar. Essa é a realidade que está na Bíblia, não é coisa de protestante. Eu me considero um católico. Sou católico, sou apostólico, mas não sou romano. Eu sou de Jesus, cidadão dos céus, e sou sacerdote do Deus Altíssimo. Aí você diz: mas você é bispo, você nasceu com esse nomezinho aí que já está meio caminho andado. Não, Maria, José, João, quem tiver aqui, seja criança, seja adulto, seja velho, seja novo, seja branco, seja preto, seja magro, seja gordo, seja pequeno, seja grande, vocês que têm o Espírito Santo de Deus são um reino de sacerdotes. Entrem na presença de Deus, abram essa palavra em casa, deixe o Espírito Santo lhe ensinar, e o pouquinho que você aprender, passa para outro. Não fique esperando que alguém vá na sua casa, pegar na sua mão, pegar no seu cérebro e empurrar a Bíblia para dentro. Não ache que uma igreja tem que existir apenas dentro da sinagoga, dentro de uma classe de escola dominical. Porque a igreja BC não tem classe de escola dominical. Não tem mesmo, porque tem o Espírito Santo, tem a Bíblia. Você precisa de mais o quê? Os apóstolos tinham Jesus por 3 anos, aí Jesus vai embora, e os apóstolos dizem: epa, mas você não vai com a gente não? Não, o Consolador vai guiar vocês em toda a verdade. Acorda, crentes em Cristo Jesus. Acordem, vocês estão dispersos aqui nessa cidade, de verdade, e a sua identidade não é o cabelinho do Neymar, nem o topete do Justin Bieber, nem a cara da Barbie, essa não é a sua identidade, nem do sindicato, nem do partido político. Sai fora, a sua identidade está naquele que vos chamou, que te chamou, que nos chamou, Cristo Jesus em nós, marca de Cristo. Reino de sacerdotes é o que vocês são. Eu não posso continuar se eu não perceber, ó Deus, também não importa. Se não acreditam, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu só posso amar o suficiente o corpo de Cristo para dizer: meu amado, tudo que eu sou capaz de fazer, você é capaz de fazer. Se o pastor
você pode orar. Se o pastor pode ensinar, você pode ensinar. Se você pode curar alguém, eu posso curar alguém, você também pode curar. Impõe as mãos. Você não é sacerdote, você não é sacerdotisa, está esperando o quê? Ah, mas eu estou aqui em casa, o pastor Simão não chegou. Como não chegou? O pastor Simão não chegou, mas o Espírito de Deus não está lá. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Nós somos um reino de sacerdotes, somos uma nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que nós estamos esperando para invadir essa cidade e mudar o status de gente que está debaixo de um domínio opressor, de Nero, o Nero da moda? O Nero que te faz curtir coisas que acabam com a tua vida, enquanto nós temos uma outra proposta. Percebe? Nós nos reunimos aqui para quê? Porque o Senhor está aqui, porque nós vamos celebrar, porque nós vamos cantar juntos. É a voz da congregação sendo guiada por homens e mulheres de Deus, mas é o Espírito de Deus se levantando e levantando um louvor para o Senhor. Ah, se a gente pudesse ter num estádio, para ao invés de receber toda a população europeia ou estadunidense para vir aqui assistir um jogo, que viessem para adorar ao Senhor, para a gente estar lá celebrando o nome de Jesus, marcando um gol para a glória de Deus. Mas a gente não, a gente só acha que multidão é para estádio, multidão é para time de futebol, multidão é para isso aqui. Quando se trata de cristianismo, nós queremos que a coisa fique pequena e que seja feito por meia dúzia de pessoas que são pagas para fazer isso. Não. Se uma coisa que nós podemos ser sustentados para fazer é estimular você a crescer, a ser aquilo que Deus quer que você seja. Reino de sacerdotes, olha quantos! Até quando nós vamos esperar e reclamar e dizer, pastor, constrói um prédio? Nós estamos fazendo para criança, porque criança não tem mobilidade. Enquanto vocês estão aqui, vamos aproveitar o momento para inspirar essas crianças da palavra de Deus. Hoje de manhã eu estava aqui, uma mãe me disse, pastor, sabe por que eu vim aqui nessa igreja? Eu vim aqui por causa do meu filho. O meu filho profetizou na minha casa. O meu filho levou a palavra de Deus, é por isso que eu estou aqui hoje. Porque ele aprendeu as coisas de Deus e passou adiante. Um pirralhinho pequenininho que se tornou um profeta, um sacerdote, entrou em casa, proclamou as grandezas de Deus, nunca fez um curso, talvez não sabia nem ler direito, mas Deus usou aquela criança. Será que não pode usar você? Gente, eu não sei se vai acontecer esse dia, mas eu queria ouvir um dia em que os irmãos estivessem dando valor ao fato de serem habitados pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 11, Pedro diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Essa palavra era uma palavrinha grega que poderia ser entendida como, aliás, eu posso transliterar, né? Paroikos. Oikos é a palavra casa, oikos, minha casa, meu oikos, minha casa. Paroikos é aquele que não tem lugar permanente aqui, ele não tem residência fixa. Então Pedro diz para aqueles crentes, vocês são forasteiros, vocês são os paroikos. Fiquem tranquilos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, João diz em João 1,14 que ele tabernaculou entre nós, que ele não teve morada fixa. Ele passou aqui por um tempo, como uma tenda armada que pode ser desmontada a qualquer momento. Ele não fincou raízes aqui. E nós somos também os paróicos, os forasteiros. Por isso que eu quis ressuscitar esse hino, pedi tanto para o Daniel, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. E Pedro então escreve para aqueles irmãos dizendo, preste atenção, o mundo aí está dizendo que vocês não têm identidade, que vocês não têm direitos civis como os demais. O mundo está dizendo que os seus bens podem ser confiscados porque vocês não adoram César. Porque vocês estão proclamando que existe um outro domínio sobre vocês, que não é o domínio do império, nem é o domínio dos deuses pagãos, não é o domínio da religião que aliena. Não, vocês estão dizendo que o dominador, aquele que vai dominar, governar a sua vida, chama-se Jesus, Jesus, Jesus. Então, presta atenção, vocês são forasteiros aqui. E aí, Pedro tem uma outra novidade. Vocês não têm uma casa permanente aqui. Por isso que vocês são chamados de eclesia, de igreja, chamados para fora do mundo.
João 17,16, o Senhor disse: se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. João 15,19. Olha o texto aí, põe de novo para a gente olhar, por favor. Dá certo? Dá para voltar? Olha o que Jesus está dizendo de mim e de você. De repente você está caminhando na vida cristã e está um sufoco, parece que tudo é contra, tudo conspira contra. Você está sendo teu sossego, a tua vida confiscada. Parece que você está sendo tragado pela onda do mundo, como aqueles cristãos lá no primeiro século. E Pedro então escreve dizendo: olha, presta atenção, vocês foram escolhidos por Deus. Vocês são forasteiros aqui, por favor, não finquem demais o alicerce nesse mundo. Não amem demais as coisas que estão aqui nesse mundo. Não ame além do que você ama o Senhor. Porque vocês não são daqui. Aí ele diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Quando de repente você senta numa mesa de bar, quando você vai para uma balada, para um lugar qualquer, e todo mundo que é do mundo começa a achar que você é um cara legal, tem algo errado. Porque quando você sai com alguém, pode ser, eu disse a semana passada, né? Vão para o inferno. Aí ainda tem gente grilada com aquilo que eu disse, mas que eu é que fiquei mais preocupado. Vão para o inferno quer dizer, quer evangelizar? Vá para onde as pessoas estão sendo dominadas pelo império das trevas. Então Jesus está dizendo assim: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Porque quando você convive com essas pessoas nesse ambiente, elas começam a se incomodar com você. Porque você é chato, porque você é careta, porque você não bebe a mesma coisa, porque você não assiste a mesma coisa, você não vê a mesma coisa, você entra no Twitter, no Facebook, não sei de onde, e as suas palavras não são as palavras normais daquele ambiente. Que naquele ambiente vale tudo. Mas é legal, porque eu expresso tudo que está no meu coração. A sujeira vem para fora mesmo. Verdade. Que legal, que autenticidade bonita, né? É melhor do que esconder. Não, melhor é não ter a sujeira no coração. Melhor é você não entrar nessa porcaria e começar a divulgar aquilo que o mundo está dizendo legal, bacana, que joia. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. Porque quando você quer fazer a coisa honesta, você vai para fora. Quando você quiser fazer o que é certo, as pessoas vão dizer: você é bobo. Quando você quiser pagar seus impostos, a turma vai dizer: você vai falir, você vai quebrar. Quando você quiser ser fiel à sua esposa, você é um bobão, rapaz, você é um maluco. Você é um bobo. Quando você quiser realmente se dedicar mais à sua família, não faça isso não, rapaz, que é isso? Então, Pedro agora tem uma palavra, e eu quero ir para o terceiro ponto aqui. Primeiro, a certeza do chamado. Segundo, a certeza da cidadania. Sou forasteiro, minha cidade está nos céus. Filipenses 3:20. Mas agora tem uma coisa impressionante que o Senhor fala: embora nascidos nesse mundo, mesmo vivendo agora neste mundo, já não fazemos mais parte dele. Como sobreviver sem identidade, sem lar, sem casa, sem apego, sem algum lugar que possamos chamar de nosso? Aí, então nós somos paróicos sem oikos, somos forasteiros sem casa, sem identidade. E aí vem a confirmação do Senhor. Quem somos nós? 1 Pedro 2,5. Veja lá. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha para esse texto, irmãos, olha aí. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação do quê? De uma casa espiritual, lugar onde Deus escolheu fazer a sua morada. Percebe? Quando nos reunimos aqui, o Espírito de Deus age nesse lugar e faz coisas que você nem imagina.
Ele está em todo lugar, é verdade, mas Ele prometeu que quando nós nos reuníssemos em Seu nome, Ele agiria com tremendo poder, a sua visitação seria poderosa. Ele fez isso em Pentecoste, Ele faz isso quando você se reúne de casa em casa, nos PGs, Ele faz isso quando nós nos reunimos publicamente. Então vocês são pedras vivas, edificação de uma casa espiritual, para que vocês sejam sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Você não tem casa de tijolo, mas Deus preferiu morar nesta casa. Deus preferiu habitar aqui, neste lugar, quando estamos reunidos em Seu nome. Deus decidiu habitar, morar, fazer a sua morada lá na sua casa, quando você se reúne com seus irmãos em Cristo, em torno da palavra, em torno da oração, em torno da ministração, em torno da misericórdia. O Senhor está lá no meio de vocês. Por isso Pedro diz: chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Paulo diz em Efésios 2, neles vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Então, estamos em país estrangeiro. Vamos dar uma olhada lá em Efésios 2, não sei se nós temos o texto aí, 2, 17 a 22, dá para a gente colocar aí para ler? Efésios 2, 17 a 22. Se não tem, vamos abrir a nossa Bíblia aí. Abram aí. Efésios 2, 17 a 22. Efésios capítulo 2, vamos começar do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vocês que eram gentios na carne, pagãos, chamados incircuncisos pelos judeus que se intitulam incircuncisos, aqueles que são circuncidados na carne, no caso os judeus, por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. De ambos, judeus e gentios, Ele fez um. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele faz isso com a gente hoje. Parentes, inimigos, pessoas estranhas, são inseridas no mesmo corpo, numa mesma casa, como tijolinhos espirituais, para construir uma casa especial, um templo especial, morada de Deus. Vocês estavam longe, foram aproximados. Verso 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, verso 19, já não sois o quê? Estrangeiros e peregrinos, percebe? Mas vocês agora são concidadãos dos santos e sois membros da família de Deus. Amém? Aqueles crentes precisavam ouvir isso. Quando eles entenderam assim, Deus me escolheu, Deus me chamou. Deus me escolheu, Deus me chamou. Deus me deu uma nova identidade. Deus fez morada em mim, Ele está no meio de nós. Então, eu não vou negar o meu Senhor. Eu não vou deixar de proclamar o seu nome.
Eu não vou deixar de me reunir com os meus irmãos e propiciar um momento da presença poderosa do Espírito Santo. Eu não vou deixar de experimentar um Pentecoste a cada momento em que eu me reúno ao redor da palavra de Deus em oração, porque o Espírito de Deus vai agir e fazer daquele momento a sua casa, a sua morada. E presta atenção, meu irmão, isso não tem nada a ver com o indivíduo. Que ninguém saia daqui, eu enfatizei na semana passada dizendo, eu sou a igreja, eu sou o Espírito, eu sou a morada. O Senhor diz, onde estiverem 2 ou 3, não 1. Mas a Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Sim, a Bíblia diz que você deve cuidar bem do seu corpo. Mas presta atenção, toda vez que Paulo fala de corpo como Espírito Santo, ele usa o plural. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você é corpo de Cristo no sentido de que você faz parte de uma corporação. A linguagem é metafórica. O Senhor não está habitando só no seu corpinho, mas Ele está habitando no seu corpo, porque você foi inserido numa família, numa casa. Você agora é como pedras vivas, diz o apóstolo Pedro aí no texto. Nós somos parte de um todo, por isso nós temos que cuidar da parte, como quem cuida bem da sua arcada dentária, como quem cuida bem dos seus ouvidos, como quem cuida bem dos seus órgãos genitais, porque eles são importantes, são vitais, de quem cuida bem do seu estômago, do seu fígado, porque eles fazem parte de um corpo integral. É isso que nós somos, é para isso que nós nos reunimos aqui. Nós somos casa de Deus, morada de Deus, que se espalhará por esta cidade, e que vai desbancar o império das trevas e continuar fazendo essa operação resgate, que vai continuar sendo uma embaixada, para que qualquer pessoa que queira fugir do domínio do império das trevas, possa correr portões adentro e dizer, salvo-conduto, estou salvo, entrei no lar, onde os discípulos de Jesus estão, e onde o Espírito de Deus está atuando, eu estou livre agora. Eu tenho agora a possibilidade de dizer não para aquela cidadania mundana e dizer sim para a cidadania celestial. É isso que nós somos, irmãos. Nós não somos um clubinho, não. Não estamos aqui porque estamos uniformizados com a mesma camisa, das mesmas cores, não. Não estamos aqui porque todo mundo usa o tipo de cabelo parecido com o cabelo do pastor, usa a roupa que o pastor usa, ou a blusa que o pastor usa, ou seja o que for. Não. Não estamos aqui por isso. A questão não é estética. A questão é espiritual. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Nós estamos aqui porque Ele nos deu uma identidade. Ele nos chama de raça eleita, nação santa. Nos chama de um reino de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva dEle. E Ele disse que em nós faz a sua morada. Morada. E eu queria terminar com 2 textos. Um é o texto de Pedro. Cadê os meninos aí? Pode subir aí, Daniel. Um é o próprio texto de Pedro. O texto de Pedro no verso 9 termina como? Me diga aí, termina como? Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, aliás, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Para quê, gente? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para anunciar. Deus nos chamou para anunciar, para proclamar, para convidar. Deus nos fez embaixada e embaixadores. A sua casa, o lugar onde você se reúne como PG, é uma embaixada. O cara quiser pedir asilo político, ele corre para dentro da embaixada, ninguém pode tocar nele. Antigamente, você ter o green card americano era chique, ter visto americano era chique. Tem um irmão nosso aqui que foi lá pedir visto, nossa, não conseguiu de jeito nenhum. Agora
deram visto para ele, visto de turismo, visto de business, já falta visto de presidente, porque o americano agora quer dar visto para todo mundo. Mas era chique antigamente, todo mundo queria. Se você disser que o Senhor da igreja é o dono do universo, Ele é capaz de mudar vidas e trazer real prazer e felicidade para o ser humano e dar significado para a vida, todo mundo vai querer. Anuncie. Mas nem todo mundo vai aceitar. Mas anuncie. E deixe as portas abertas da sua embaixada para que as pessoas possam entrar e se abrigar debaixo das asas do Senhor, do amor do Senhor. Percebe, igreja? Por que nós não ficamos aqui malhando em ferro frio com crentes que ficam reunidos anos e anos e não proclamam as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e se incomodam até quando a igreja se expande, quando ela resgata mais gente? E o texto final está em 1 Pedro 5, verso 10 e verso 11, para a gente terminar. Ao Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, vai vir fogueira aí, viu? Você deve estar passando por isso e dizendo assim: rapaz, depois que eu me converti, meu amigo, tem um cabra na televisão que diz que quando o crente se converte, ele não tem mais doença, ele ganha tudo, está tudo certo, é uma loteria, você joga lá, bingo, vai ganhar tudo. Mas tem um outro pastor lá, aquele cara não funciona bem da cabeça, ele fica dizendo que quando você aceita Jesus e crê em Jesus, tem perseguição. É capaz de você perder coisa, meu amigo. Seus amigos podem virar as costas, o dinheiro pode não entrar do jeito que era para entrar, e você vai ficar assim como um disperso, dizendo: e agora, e agora, e agora? Porque a perseguição vem quando você quer viver piedosamente. Cristo sofreu essa perseguição. Então Pedro diz: depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de, o quê? Está aí? Alguém diga aí, bem alto. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, não é isso? Fortificar, fundamentar. Aí o verso 11 é a declaração que pode significar agora um fogo para te queimar, uma lança para te ultrapassar, uma espada para cortar a tua cabeça. Quem está afim de dizer esse verso 11 aí? Cuidado, o império deste século está olhando você. O príncipe das trevas está prestando atenção em você agora. Diga: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Cristo seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo é o nosso Senhor. Ele é que domina a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Ele é que é convidado para estar na minha casa e quando eu me reúno com os meus irmãos para celebrar o seu nome. Amém? A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. Amém. Eis-nos aqui, Jesus. Transforma essa igreja em sacerdotes e sacerdotisas que vão sair por aí intercedendo em Teu nome, quebrando cadeias, curando enfermos, pregando a palavra, ensinando e aprendendo, consolando e pastoreando e cuidando uns dos outros, sem títulos, sem templos, sem professores especializados. Alguém me perguntou: o que a gente vai fazer com as pessoas que têm o dom de ensino? Ora, ensinem. Você quer uma classe? Você quer um microfone? Vai precisar ter um microfone em cada casa nessa cidade. Precisa disso? Um púlpitozinho. Leva aí a réplica desse aqui para sua casa. Que isso, meu irmão? Quando você abraça alguém e fala do amor de Jesus, você está ensinando verdades profundas. Quando você abre a Bíblia e instrui o novo convertido, para o novo convertido, ao aprender, ensinar outro, aí você é um professor. É professor de vida.
é professor de vida cristã, de vida de Cristo, não é professor de letra, é professor de espírito. Os que são chamados para ministrar, sejam mestres do bem, como aquelas mulheres do texto lá de Tito, mestras do bem, para ensinar as mais novas a serem boas donas de casas, castas, amarem seus maridos. Olha que loucura! Oh Senhor, vamos lá, IBC, o tempo está chegando, o tempo é agora, tempo de multiplicar, tempo de pregar a palavra, tempo de evangelizar, e o demônio vai se levantar, a oposição dele vai ser exatamente como aconteceu com aqueles cristãos. Não, não é nada disso não, pastor, agora só fala em ganhar almas. Você está achando que eu sou um lunático, que quero ir para o cemitério, ficar ganhando alma penada? Não, eu estou falando de gente, eu estou falando de gente como a gente, eu estou falando do seu vizinho, do seu amigo, daquele colega que está precisando ouvir falar do amor de Jesus. Ore por ele, fale com ele, convide ele, traga ele para perto, não é para mim não, traga para Jesus, não vá apresentar lá o pastor bispo não, apresente o bom pastor, o sumo pastor, o grande pastor. Apresente Jesus para eles. Fale do amor dele. Senhor, obrigado por esta noite na tua presença, por esse momento, Senhor. Que o teu povo saia daqui com palavras, textos bíblicos cravados na mente, no coração, com a disposição de serem instrumentos do Senhor e permitir que o Senhor habite ricamente no coração, na vida, no corpo, no ajuntamento. Obrigado, Senhor, pela escolha feita em Cristo Jesus. Obrigado por ter nos chamado. E enquanto nós estamos orando aqui, eu quero perguntar se tem alguém hoje à noite que gostaria de dizer: Jesus, eu quero hoje à noite receber Cristo como meu dono, meu Senhor, meu Salvador. Quero que Ele assuma o controle da minha vida. Eu renego qualquer domínio sobre a minha vida, porque hoje à noite eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém hoje à noite com coragem para dizer: é o meu dia? Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Amém. Tu és Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abracem essas pessoas com amor e o abraço de Jesus. Celebrem. Salvação chegou nesse lugar porque o Senhor habita aqui. Amém.